Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é porcentagem. Hoje estaremos vendo sobre o que é a porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma fração onde o denominador é o número 100. Vamos ver. Você já deve ter se deparado com alguma situação no seu dia a dia em que se utiliza a porcentagem, seja em desconto para comprar um determinado produto, seja em multas devido a atrasos de conta. Porcentagem nada mais é do que uma razão, uma fração, que possui o 100 como denominador. Utilizamos o símbolo por cento para representar a porcentagem. 20%, por exemplo, significa que temos 20 partes de algo que foi dividido em 100. Então, nas frações, a gente viu que o número que está em cima é o numerador, a parte que foi tomada, e o número que está embaixo é o denominador, é a parte do todo. Então, na porcentagem, o nome já diz porcentagem. Então, significa que é por 100. Então, o denominador sempre vai ser o numeral 100. Então, aqui temos uma representação percentual, que é o quê? É a representação que utiliza o símbolo por cento. Como nos exemplos aqui, eu tenho 20 e eu tenho esse símbolo, então eu leio 20%. Aqui eu tenho 5 e tenho esse símbolo, então eu leio 5%. Então, a porcentagem ela é lida dessa forma. Na representação fracionária, acontece o quê? É bem comum a gente escrever a fração inteira. Então, outra representação bastante comum é a fracionária, utilizada para cálculos envolvendo a porcentagem. Então, tem a representação assim, certo? Com o símbolo, e tem a representação com a fração. Então, nesse caso aqui, 20 com o símbolo 20% significa que eu tenho 20 que foi tirado de um total de 100. Aqui eu tenho 5%, então eu tenho 5 que foi tirado de um total de 100. Para calcular a porcentagem, divide-se o número inteiro. Então, divide-se o número inteiro pelo denominador 100. E o resultado multiplica pelo numerador. Então, vamos ver. Quanto é 15% de 80? Então, na forma fracionária, eu tenho 15% vezes, porque tem que ter a multiplicação, o 800. Já eu falei, né? 800. Então, o cálculo vai ficar assim. E o que eu vou fazer? Nessa divisão, lembra lá no início do ano que a gente aprendeu a dividir cortando os zeros? Então, como aqui tem 2 zeros e aqui também, eu vou pegar o número inteiro e vou dividir por 100. Então, 800 dividido por 100 é só eu cortar os zeros, que vai dar o quê? 8. Então, vai ficar o 8 para ser multiplicado com o numerador. Então, 15 vezes o 8 vai dar o quê? 120. Vamos ver um outro exemplo. Então, aqui temos uma porcentagem de desconto. Então, desconto de 20% de 400. Então, vamos ver, esse desconto de 20% de 400 vai ser quanto? Desconto é aquilo que a gente tira. Então, se é 20% de 400, vai ser o valor que vai ser tirado do 400. Então, o que eu vou fazer? 400 dividido pelo 100, corta os zeros, certo? Então, 400 dividido por 100 vai dar 4, que vai multiplicar com o numerador. Então, 20 vezes 4 deu 80. Então, 80 é o número de desconto. Outro exemplo, 30% de R$200. Então, aqui eu tenho 30% de R$200. Eu vou cortar os zeros, certo? 200 dividido por 100 vai dar 2, que vai multiplicar com o numerador. Então, 30 vezes 2 vai dar 60, ok? Então, agora, vocês vão pegar a atividade de vocês da folhinha, vão realizar os probleminhas e vamos resolver e tirar
as dúvidas lá no nosso grupo, ok? Um grande beijo, até daqui a pouco!